easy life. Get stuck in it. You're alright. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir à análise completa da Cinemática Ruína 2021 do canal do Universo Lúdico. Verdade, meus amigos. Vocês estavam pedindo bastante. A gente tá naquela saga de trazer bastante vídeo pra vocês, beleza? Espero que vocês gostem. É isso aí, a gente sempre tá nessa saga, a gente nunca parou. Então eu peço que você deixe o like, se inscreva que é de grande ajuda se você ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo também, tá bom? Não esquece de deixar o sininho das notificações ativados pra não perder nenhum vídeo. E então, sem mais delongas... Já deixa aquele like pra fortalecer a gente. E ativa o sininho. Pra não perder nada, que aqui é melhor que tu. Então, bora mais um vídeo. Bora, meus amigos. Neva, eu ordeno que saia dos meus pulmões. Meus amigos, esse aqui vai ser 2 vídeos em um. Eu vou fazer uma análise da cinemática Ruína de 2021, do Rei Destruído, mais o conto A Redenção da Cena, que é muito bom, ok? Então bora lá. No início do conto, uma voz fala na cabeça da Cena que ela precisa chegar até Sentina. Então, eles precisariam partir de Holneck para Holdrum, Cidade da Lama, e então Sentina. Esse trajeto leva alguns dias para fazer. Holneck ainda não foi apontada no mapa, mas como a cena explica, o Lucian foi para Croxor para procurar um livro específico. Então Holneck deve ficar perto de Croxor, bem ali naquele rio que dá acesso para o mar, como eles estão navegando, né? O Lucian que sugere Holdrum para reabastecerem, mas eles ainda precisariam parar na Cidade da Lama, porque o Lucian queria comprar umas granadas de prata que ele já usou antes contra o Trash, no conto De Volta para Casa. Como se mata o que já morreu? Com um pouco de pólvora luminosa. Nisso, o casal tem uma DR, porque ela quer chegar o mais rápido possível em Sentina, e ela diz que eles foram longe demais, perderam tempo procurando por um livro que o Lucian queria. O Lucian achava que o livro ia esclarecer algumas coisas que ficaram em aberto desde que ele resgatou a Cena. Esse livro específico do Lucian, no conto, ora é citado como Codex, ora é citado como Tomo. Então eu acredito que não faça alguma referência diretamente ao Codex Demoníaco ou ao Tomo Amplificador. Ou faça os dois, não sei. Eles se estranham e uma parede vazia enorme parece se formar entre eles, porque a Cena está se sentindo sozinha há bastante tempo e o Lucian também. Porque por mais que eles estejam na companhia um do outro agora, tem até várias falas que mencionam essa frieza. Tento lembrar dela como era antes. Acho que é melhor não. Meu sangue ainda corre, mas eu nunca mais vou ser a mesma. Agora, quando eu a abraço, ela está gelada. Escuridão? Bem-vindo ao meu mundo. Você anda meio distante depois que saiu da lanterna. Tá escondendo alguma coisa? Tô. Eu conheci alguém lá. Um fantasma. A gente se apaixonou e teve um monte de fantasminha. Fazia meses que não aparecia um tormento e o Lucian queria aproveitar isso para tirar umas férias com a Cena. A Cena quer a mesma coisa, aproveitar o tempo juntos, só que agora algo tá dizendo pra ela que não dá tempo. Tem um trecho interessante que durante essa parede no relacionamento deles, ela reflete sobre como o Lucian continua obcecado pelo Trash, mesmo depois de já ter a Cena de volta. Ele quer vingança agora. Enquanto que ela enxerga, hoje, depois de ter passado um bom tempo na lanterna e até encontrado outras almas para conversar lá dentro, ela enxerga que as Ilhas das Sombras não precisa ser purificada no sentido Sentinela da Luz. Não precisa queimar, banir as almas das Ilhas das Sombras. Elas podem ser absolvidas. A névoa não é minha inimiga. Aqueles presos na escuridão são quem mais precisam da luz. Então, o Trash é um peixe menor para a Cena, o que importa para ela é a chave de tudo, o Rei Destruído. Nisso, ela sofre um mal súbito e quando recupera a consciência, ela tá de volta dentro da lanterna do Trash. A voz na consciência dela não acredita no que tá acontecendo. Aquele monstro quer me ouvir gritar? Pode esperar sentado. O mundo dentro da lanterna do Trash é um sandbox loucaço que muda de clima, de ambientação o tempo todo, e ele testa formas novas de tortura, geralmente psicológica, não física, porque ele prefere um terror mais sofisticado. Qual destas mentes devemos quebrar? Então ela começa realmente a cair em paranoia.
Uma hora, ela pensa que talvez nunca tivesse saído da lanterna e que só tivesse sonhado que o Lucian um dia resgatou ela, que tudo ali não passava de uma piada criada pelo Trash. E nisso, ela finalmente perde toda a esperança dela. Eu morri, eu sou um cadáver amaldiçoado, grita ela com a voz e o coração partidos. Ela se encolhe no chão e chora uma tristeza que ecoa pela vastidão daquela terra plana de lanterna. Não era uma maldição, Senna. O que te mandei foi um presente. Por um instante, a Senna acha que é o Trash vagabundo falando de dentro da cabeça dela, mas a voz se revela ser uma amiga. E essa é a esposa do Rei Destruído. Agora a gente sabe o nome, Isolde. As últimas bênçãos das ilhas. Ela mostra pra Senna, literalmente, através de uma lembrança, como ela entrou no corpo da Senna ainda na infância, desde o primeiro contato que a Senna teve com a Névoa Negra e passou a ser perseguida por ela depois disso. Não por causa da Senna, como ela mesma acreditou a vida toda, mas por causa dessa bendita alma da Rainha Destruída que entrou no corpo dela. Essa dor imensa não é minha. Essa revelação já era esperada, já era plausível. Na lore da Senna, fala que ela havia sido infectada pela vida ao ter contato com os destroços da embarcação que trouxe o tormento lá na infância dela. Ela foi tocada por uma alma errante e de poderosa vida sobrenatural. E essa vida era algo que a Névoa Negra perseguiria para sempre. O que acontece aqui é o seguinte, então. O Viego, o Rei Destruído, é revelado ser um príncipe mimado que ficou perdidamente apaixonado por uma plebeia costureira, a Isolde. Isso causou uma treta entre a aristocracia do reino e a Isolde foi acidentalmente envenenada no lugar dele. Como a gente sabe, a Calista buscou pelo antídoto em toda a Runeterra, encontrou nas Ilhas das Bênçãos, mas já era tarde demais. A Isolde tinha morrido e o Viego, mesmo assim, obcecado por ter a esposa de volta, foi até as ilhas onde o Trash, o sacerdote psicopata dos cofres de Helya, hoje cripta de Helya, levou o rei até as águas da vida. A esposa respawnou como um espectro, confusa, com dor, ela pega a espada do rei e finca no peito do ex-marido, o que causa a maldição da ruína. Eu quero voltar a essa parte do evento com vocês depois da gente analisar esse conto da Senna, ok? A Isolde, a Rainha Destruída, revela também que sempre protegeu a garotinha Senna dos perigos. As intuições, os instintos de reflexo, tudo era um treinamento, um suporte que a Isolde dava para Senna. Ela era a Alune do Aphelios, era o Pix da Lulu, a Nívia da Ashe, o Haast do Caim. Claro, em menor escala, mas ela estava ali sempre fazendo parte da essência da Senna e tutorando a Senna, junto com o pai do Lucian, o Urias, para ela se tornar a Sentinela da Luz que ela é hoje. Os sentinelas me treinaram bem. No conto As Vozes dos Mortos, a Senna se usa como isca o tempo todo para Névoa Negra porque ela sabe que ela atrai o Rei Destruído. Agora a gente sabe que não era bem ela, né? A névoa sabe o meu nome. Passou anos gritando por mim. Mas ela só queria ajuda. Eu queria voltar pro início do conto nesse momento, que a Senna diz subitamente que precisam viajar até Sentina, como se uma intuição interna dela dissesse isso pra ela. Foi essa voz que sussurrou Ruína e Viego pra Senna durante a nova cinemática. A névoa está perto. A ruína. Faz sentido. A Isolde nunca soube como sair do corpo da Senna, então ficou morando por lá dentro mesmo, pegou afeição pela menina e só agora que a Senna desistiu da vida de vez que a alma da Isolde finalmente conseguiu se desprender do corpo da Senna. A Isolde explica que nunca tinha se manifestado para Senna dentro dela, como uma segunda pessoa, só como uma intuição mesmo, porque a Isolde queria que a Senna crescesse com a individualidade dela. Como a Isolde fala, saber que foi unida a uma passageira não esperada teria roubado você do seu próprio coração. Na escuridão, tudo se redescobre. Eu até pensei que esse trecho poderia ser migué de roteiro, mas como a narrativa é bem feita e não dá ponto sem nó, porque ela é costureira, a Isolde fala: você nunca esteve sozinha, Senna. Eu só não conseguia falar com você até agora. Como se realmente a Senna precisasse desistir da vida dela, tecnicamente suicídio dentro da lanterna, para que as duas almas finalmente se separassem e a Isolde conseguisse falar por ela mesma e não mais através da Senna. Ou seja, ela era realmente só uma intuição para Senna.
que agora, mesmo que no final da cinemática o Viego tenha levado a intuição da cena embora, a Isolde, ela ainda mantém essa habilidade com ela pela prática. Quem sabe, se ela sempre soubesse que tinha um anjo da guarda ajudando por ela não pegasse essa percepção, essa intuição intrínseca, natural nela. Talvez ela ficasse dependente da Isolde a vida toda. Vai nerfar no LOLzinho por causa disso? Claro que não. E como se a cena não precisasse mais da orientação da Isolde, ela mesma conclui que o espírito apareceu ali pra contar que tá tudo se passando na cabeça da cena, que nada daquele pesadelo era real. Porém, existe sim um perigo real, que é o Viego. E esse pesadelo da cena tá acontecendo porque o Thresh tá ficando mais poderoso agora. No trecho, elas conversam. Então, ele é a chave. Lucian estava certo. O guardião é importante, mas a crueldade dele só ajudou a preparar o caminho pro Viego. Só há uma cura para a névoa, e vou encontrá-la. O Viego, depois da ruína, ficou dormindo por 1000 anos, sonhando com a esposa dele, até que acordou, o sonho acabou, tá aquele zaralho preto e verde ao redor dele, e ele fala: "Isso aqui tudo é meu." É sério? Na lore do Viego fala: a névoa negra mortal emana do coração partido de Viego. Partido literalmente pela própria esposa, arrancando a vida de tudo que toca, e ele a utiliza para tomar o mundo, sempre na esperança de trazer Isolde de volta. Isolde, sei que está aí. Revele-se a mim. Na antiga lore, era dita que o Rei Destruído era um feiticeiro poderoso que não conseguiu salvar a esposa. Ele amava tanto ela que quando viu a esposa de pé, em decomposição, morta-viva, definhando e implorando para voltar a morrer, ele perde toda a sanidade e solta essa maldição que não permite ninguém ficar vivo, nem morto. Esse rework do evento da ruína com a chegada do Viego é a antiga lore da Elise em menor escala. Na lore antiga da Elise, ela caiu em cima de um punhal encantado enquanto era envenenada pelo Maldibla, o Deus-Aranha, e essa fusão de magias causou a Elise como ela é. Nesse rework da ruína, a Isolde finca a espada mágica do Viego no Viego, junto às águas da vida que tinham ressuscitado ela, e isso causa a maldição da ruína. Traga de volta! Mas eu ainda vou voltar nessa parte. Então, o Viego quer a Isolde, o Thresh e o Lucian querem a Senna, e as duas princesas estão no mesmo castelo. Isolde e Senna somam suas luzes para se livrar do pesadelo do Thresh e voltar para o mundo real. Pela primeira vez, desde muito tempo, que a Senna não se sente mais sozinha. Até imagino o sentimento de culpa que saiu das costas dela. Quando eu tiver acabado aqui, morrer vai ser a parte mais fácil. Lucian e Senna dormem para partirem na alvorada e o Lucian, como sempre, tem pesadelos com o Thresh. A Senna acorda ele com um afago, como se eles estivessem mais próximos dessa vez, comum em qualquer DR, e diz que eles precisam ir para Sentina imediatamente e ela vai explicar tudo no caminho. E então começa a cinemática Ruína de 2021. Quase como as cinemáticas A Escalada e O Abraço das Sombras, que termina e começa em sequência, a cinemática Ruína começa alguns dias depois desse conto A Redenção. O casal tá numa costa das florestas de Ixtal e conseguem chegar à Cidade da Lama em 3 dias, como Lucian fala e mostra no mapa. Pelo visto, eles abriram mão de Holdrum para parar nesse lugar que tem um farol com o símbolo dos Sentinelas da Luz. Quero citar as papoulas nascendo na grama. Parece uma referência a Pop? Talvez. Quando o tormento chega até eles, e não o contrário, a Senna já captura um espectro para energizar as sombras dela, a passiva. A partir do momento em que alguém está cercado pela névoa negra, os Kindred não têm mais acesso à alma da pessoa e fica presa dentro da névoa, fortalecendo o Rei Destruído e seus vassalos. Não tenho certeza, mas parece que esse tormento é uma manifestação do E do Viego, domínio atormentado. Nota que o Viego ainda tá com o anel de casamento com a Isolde. O coração dele tá aberto, como descrito na lore, e viu que no início, quando a Isolde fala com a Senna, se manifesta uma luz no coração da Senna, né? O Viego começa o X1 com o dash do W, posse espectral, e começa a extrair a alma da Isolde de dentro da Senna. De novo acontece um acidente envolvendo a Isolde e o tormento se manifesta por toda a Runeterra.
A impressão que dá, e é só impressão mesmo por enquanto, quem sabe no jogo do Rei Destruído ou algum conto explique isso melhor, que o rei é um cara que tá usando a magia da alma da Isolde para manifestar os próprios poderes. A Isolde seria o Veigar e o Viego seria o Mordekaiser, nesse caso. O Darius protege a Samira e fica possuído. Em Demacia, revela finalmente o que podem ser as cartinhas do Legends of Runeterra em que Demacia tá enfrentando um tormento. A Poppy dá um Qzinho, depois dash do E contra algum espectro, e o Darius e a Karma acabam sofrendo manipulação mental do Rei Destruído. Ou é um poder exclusivo da lore, ou seria uma extensão da passiva dele, dominação monárquica, na realidade de Runeterra, em que ele pode tomar o lugar do oponente quando mata no jogo, mas aqui tá só de brincadeira feito trash na lanterna. A Vayne tem praticamente a mesma função da Senna e Lucian, purificar criaturas malignas sobrenaturais, só que ela teve um treinamento separado, ela não é uma sentinela da luz. Que bom que a Riot lembrou dela. Nota que os dois personagens manipuláveis pelo Viego tiveram passados sofridos e talvez ele possa ter usado dessa fenda na armadura para dominar as mentes deles. Felizmente, a Karma é um espírito ancestral poderoso e não é um tormentozinho que vai abusar dela. Ela se cura com mantra e inspiração e se livra das correntes. Ou melhor, da coroa. O Lucian atira na alma da Isolde e o tormento cessa. Mais um possível ponto que pode confirmar que o poder do Viego vem da Isolde. Ele finalmente tem olhos para Senna, depois de tomar um tiro pelas costas, e a espada do Rei Destruído já mudou de aparência 4 vezes. Não dá pra dizer se é erro de game design, ou se trata de espadas diferentes, mas essa espada que ele tá usando seria a verdadeira. O Q do Viego é a espada do Rei Destruído. Ou seja, aquela seria a verdadeira espada do Rei Destruído. E o item que a gente compra pode ser uma outra espada que mentiram ser do Rei Destruído para vender como um artefato mágico. É bem comum, hoje em dia, que as pessoas naveguem para as Ilhas das Sombras, se arrisquem procurando por artefatos arcanos e revendam depois. Foi assim que aconteceu as Guerras Rúnicas, e nisso pode vir a mentira com o histórico dos artefatos mágicos. O Lucian dá um dash, socorre a Senna, que é prioridade para ele, mesmo sabendo da existência da Isolde, e o Rei Destruído absorve a alma da esposa para dentro da espada. Eu acho isso muito simbólico, como se ele fosse um manipulador de sentimentos, tipo o Thresh, a ponto de enganar a si mesmo acreditando que tá fazendo isso por amor, quando na verdade tá fazendo por outros motivos, e parece que nem importa se a Isolde tá sofrendo ou não com isso. A espada e a coroa sempre foram símbolos do Rei Destruído, um porque é um item que faz referência direta às lores, e outro porque é um teaser de constelação antigaço já, da época que lançou o Bardo. E é assim que toda a Runeterra acaba descobrindo sobre as Ilhas das Sombras. Era um arquipélago secreto antes, e alguns campeões estão indo para lá para resolver isso na porrada. Um símbolo dos Sentinelas da Luz é descoberto pela Poppy e Vayne, um easter egg pro próximo campeão que vai combater as Ilhas das Sombras. Pode ser o Urias, o pai do Lucian ressuscitado? Pode ser. Como fala na lore da Senna, ele foi assassinado, e morte em Runeterra quase nunca é definitiva, né? Eu queria terminar falando daquela parte da ruína, que antes era um rei poderoso e agora é um príncipe inexperiente. Sempre ficou bastante vaga essa história. Continua vaga, porque o Viego fala que é tio do Vladimir. Quanta raiva, meu tio! Foi só uma carta que não respondia há 1000 anos. Ao mesmo tempo que a donzela da névoa do Yorick fala que é filha dele. A lâmina de nosso pai. Um tirano que vai pagar pelos seus crimes. Certamente essa interação já não é mais válida a menos que o jogo do rei revele alguma coisa. E como todo o evento da ruína não passou de um acidente, é bem possível que a Isolde tenha sido uma mulher normal que foi tocada pelas águas da vida. E como todas as Ilhas das Bênçãos parece ser um organismo vivo, consciente, tem a névoa branca, tem águas da vida, tem o Maokai, que foi a primeira manifestação das ilhas para popular as ilhas, essas águas podem ter fortalecido a Isolde, mantendo a essência dela intacta, por isso ela não seria afetada pela ruína. Mas o ex-marido, esse sim, poderia usar o poder que ela tem agora. A Isolde passou tanto tempo ajudando a Senna, e parece ser tão boa, que ela com certeza foi absorvida pela espada do rei a contragosto. E se ele não ficar só usando ela como fonte de poder e procurar ressuscitar ela num novo corpo? Tipo aquele filme da múmia, tá ligado? É muita especulação, então vamos aguardar pelo joguinho novo, ok? Os mortos não descansarão enquanto eu não estiver completo.
Meus amigos, era isso. Quando tiver mais material, eu trago pro canal, preenchendo as lacunas que faltam, ok? Um salve pro Caian Zeferino, que se tornou membro do Clubinho Lúdico recentemente. Seja muito bem-vindo, man. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço e até a próxima. Ouça o meu comando! Avante! Então, mano, caraca, isso que é foda mesmo, né? Sério, porque, tipo tá assim, todo mundo... de primeira impressão, todo mundo, tipo, você fica assim, caraca, mano, esse cara é brabo, não sei o quê. Mas depois, tipo, você vai vendo as histórias e tudo mais, e, mano, você vê que ninguém leva o Viego a sério, é muito engraçado isso, tipo, você, mano, não tá mais nem aí e tal. É a primeira vez quando eu vi lá tal, não sei o que, o negócio lá da ruína lá, eu falei, caraca, mano, o bicho ele é zica, deve ter uns vilões mais fortes. Daqui a pouco eu vejo o cara é um bananão, mano. Nossa, tipo, caraca, tipo, ele não dá medo de nada. É. Deixa eu ver um vilão que parece ele, que não dá medo. Você olha assim. Calma aí, deixa eu ver. Ah, bom, agora não vem à mente, mas, mano, caraca, meus amigos, a gente agora deu. Fez sentido verdade. A história do trailer, né? A história do trailer. Da esse negócio dela que tá dentro dela ficou mais explicado agora. Agora eu não fazia ideia que a mulher do Viego dividia o corpo com a cena. Isso é muito legal. Nossa, cara, é muito criativo e topzera, ele falando também das referências, né, da pop lá, do negócio, o negócio lá da torre também, explicou mais muita coisa. Verdade. Meus amigos, que vídeo completo, mano, ainda bem que vocês mandaram pra gente. Exatamente, meus amigos, comenta pra gente o que você achou, se a gente deixou passar alguma informação. Verdade. Tá? E se vocês quiserem querem mais análises das animações, deixa aí que aí a gente pode trazer pra vocês, verdade, tá? Meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, muito obrigada pelo seu feedback. Tamo junto. Até o próximo vídeo.